Olá, nessa aula eu vou te ensinar como encontrar a equação de uma reta que passa por um ponto, tá bom? Atente, pessoal, na seguinte fórmula. Quando você tiver apenas um ponto, se você tiver apenas um ponto de uma equação, né, um ponto dado, você poderá usar a seguinte fórmula. Olha só, y menos o y do ponto, vamos chamar aqui de, sei lá, de y0, tá? Igual a m vezes x menos x0. Tá? Essa daqui é a nossa equação, né, a nossa fórmula para você encontrar a equação de uma reta quando você tem apenas um ponto. Só que só um ponto não é necessário, né? Não tem como eu achar uma reta que tem só um ponto. Tá? Então, o que é necessário? Né? Será necessário também eu encontrar o coeficiente angular. Tá? O coeficiente angular. Então, quem é o x0 e quem é o y0? Seria o nosso ponto. Tá? Então, por exemplo, se o nosso ponto, por exemplo, for 2 e 1, né? 2 e 1, e eu tenho, por exemplo, um coeficiente angular que vale, por exemplo, 3, tá? Então eu tenho um ponto em coeficiente angular, eu posso substituir na equação. Tá? Então, quem é o x0 e o y0? É exatamente esses números aqui do ponto. Tá bom? Então, esse aqui seria, por exemplo, o nosso x0 e esse aqui é o nosso y0. Daí a gente só faz substituir na nossa equação. Tá? Então, olha lá. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar y menos y0, que seria 1, né? Igual a m, que seria o 3, vezes x menos x0, que é o 2. Tá? Então aqui já está quase pronto, né? Vamos deixar a nossa equação reduzida. Lembrando que o coeficiente angular é 3, né? E aí eu tenho um ponto. Então olha lá, então você vai fazer assim, ó. Você vai primeiro distribuir esse valor aqui, né? A regra do chuveirinho, né? Então aqui vai ficar y menos 1, né? Y menos 1 igual a 3x menos 6. E aí agora você pega esse número, manda para o outro lado. Ó, y igual a 3x, aqui você tem menos 6, esse 1 aqui está negativo, então ele vai mais 1. Vai mais 1 para cá. Então y igual 3x, né? Menos 6 com mais 1 dá menos 5. Então está aqui, esse aqui é a nossa equação reduzida, né? A reta que passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular. Lembra, ó, o coeficiente angular é 3. Ó. Eu já estou te dando ele, né? Então está aqui. Galera, agora, se caso você tiver dois pontos, então eu já te ensinei duas formas, né, de você calcular a equação de uma reta usando dois pontos. O primeiro foi a matriz, tá? Foi a matriz. O outro foi usando que é a aula anterior, né? Usando um ponto, usando os dois pontos e substituindo na equação, né, achando o y de b menos y de a dividido por xb menos o xa. Mas também você pode usar essa fórmula aqui, quando você tiver um ponto e um coeficiente angular. Tá? Por exemplo, né? Se você tiver, por exemplo, dois pontos, por exemplo, o ponto A, que é 2 e 1, e um ponto B, por exemplo, que é 6 e 5, né? 6 e 5, por exemplo, se você tiver assim, então lembra, quem é o coeficiente angular? É né, o xb menos xa, não, o yb menos ya dividido por xb menos xa, tá? Então esse aqui vai ser o nosso xb, esse vai ser o yb, esse vai ser o ya e esse vai ser o xa, né? Xa. Então vamos lá, olha só. Vamos substituir ali, ó. Então você tem lá y igual. Quem é x0 e y0? É qualquer ponto desse, tá? Então eu vou escolher, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto aqui também é o x0 e y0, tá bom? Então você vai substituir ali na tua fórmula. Então você tem y, né, menos y0, então está aqui ele, ó, né, então seria menos 1, igual, né, a m. Quem é o m? O m é esse valor, né, esse menos esse, certo? Ó, 5 menos 1, né, que dá 4, dividido por
6 menos 2, que dá 4. Tudo bem? Então, a gente está fazendo, né, o m como da aula anterior, tá? Só para você lembrar. Quem é o coeficiente angular? É o yb menos ya dividido por xb menos xa. Tá? É assim que a gente encontra o coeficiente angular. Então, você pega esse menos esse, que dá 4, e 6 menos 2, que dá 4. Multiplicado por x menos quem? Menos x0. Quem é o x0? Eu chamei de 2, né? Então, eu coloco 2 aqui. Então, você vai continuando, ó. Y menos 1 igual a 4 dividido por 4 dá 1, vezes x menos 2. Y menos 1 igual, distribui 1 vezes x dá x, e 1 vezes menos 2 dá menos 2. Esse está negativo, vem positivo. Então, você tem x menos 2, aqui mais 1. Né? Então, y igual a x menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá? Então, está aqui a equação da nossa reta. Nossa reta reduzida, né? Galera, e vamos colocar essa reta no plano cartesiano, né? Só para a gente ir um pouco além, certo? Porque aqui eu já conheço o coeficiente angular, né? Que vale 1, né? E eu conheço o coeficiente linear. Então, vamos colocar aqui essa equação no nosso plano cartesiano. Né? Eu já sei que é uma reta, né? E por sinal, ela é uma reta crescente, né? Ela é uma reta crescente porque aqui é positivo, então ela é para lá, certo? E aliás, se você ainda tem dúvida em retas crescentes, retas decrescentes, tá? Entre em contato comigo, eu faço uma aula para você, eu incluo uma aula nesse curso, tá bom? Sobre retas crescentes ou retas decrescentes, tá? Fica aí essa dica para você, tá bom? Galera, então vamos lá, olha só, querido estudante. E aqui eu tenho, então, por exemplo, o que eu conheço, né? Esse número aqui, ó, é o menos 1. E o que eu sei dele? É o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o número que corta o eixo de y, tá? Está aqui o eixo de y. O menos 1 é para baixo, né? Então, aqui, por exemplo, ele vai estar aqui, ó. Então, bem aqui é o menos 1. Então, eu já sei um ponto. A minha reta vai passar por aqui, vai passar pelo menos 1. E eu preciso saber agora em qual ponto ela corta o eixo das abscissas aqui, né? Como é que eu sei em qual ponto ela vai cortar o eixo das abscissas? É o zero da nossa função, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega esse número, né, ó, esse número aqui, que seria o x menos 1, o que faz? Igual a zero. Mandando esse 1 para cá, eu ficaria menos 1 vem mais 1. Então, ou seja, o zero da minha função quer dizer que é o ponto onde a minha reta vai cortar o eixo de x. Ele corta onde o eixo de x? No 1. Ele vai cortar aqui, ó. Aqui é 1. Então, a minha reta vai ser assim, ó. Assim é a minha reta, ó. Ó, tá aqui. Essa daqui, por exemplo, eu vou chamar de reta S, tá? De reta S. Então, querido estudante, aqui a gente finaliza a nossa equação da reta que passa por um ponto, tá? Não esqueça de fazer os exercícios propostos, tá bom? E também aqui você aprendeu mais uma fórmula que a gente vai usar, a questão de retas paralelas, de retas concorrentes, tá bom? Então aqui é importante você ter essa fórmula aqui notada, né? Essa fórmula em destaque aí no seu caderno, tá? Você precisa de um ponto e um coeficiente angular, tá bom? Então aqui finaliza, né, essa etapa aqui do nosso curso, tá? Equação da reta que passa por um ponto, tá bom? Te espero na próxima aula.